bem, glória a Deus e a paz do Senhor, né? Amém. A todos. Tenho certeza que você não está recebendo esse vídeo por acaso. Creio que Deus quer falar conosco, quer falar com você. Na verdade, Amém. Deus tem falado, né? Glória a Cada Deus. vídeo que você assiste, que a gente grava, eu acredito que Deus tem abençoado, tem falado contigo. Amém. E nós estamos aqui no alto desse monte, hoje aqui, agora é manhã, não é nem 8 horas ainda da manhã, e a gente já estava aqui orando. E eu creio, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, ela tem efeito. A oração de um justo. O que é o justo? É o perfeito? Não, o justo é aquele que ele foi justificado pelo Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nessa manhã eu quero trazer uma palavra aqui que está lá no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14, fala sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham senão um só. Eles esqueceram de levar pão, mas tinha um pão só no barco. Acontece, olha só, preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Veja que Jesus está falando de uma coisa, eles estão falando de outra. Se bem que um produto, né, é usado para fazer o outro. Porém, Jesus não estava falando de pão. Jesus estava falando de fermento. Só um minutinho que vai passar um veículo aqui, daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. É isso aí, voltamos. Aqui às vezes passa caminhão, né, que tem um tanque ali embaixo e vai pegar água ali. Mas, voltando aqui então, Jesus preveniu eles dizendo, ó, guardai-vos, quer dizer, tome cuidado, do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, eles estavam numa pequena discussão ali, e diziam assim, é que nós não temos pão. E olha só, Jesus percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam eles, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Por que você está nervoso, pastor? Eu não. É que Jesus ficou um pouco irado ali com eles. E às vezes o pregador fica também um pouco irado. Fica. O pregador às vezes fica irado, sabe por quê? Porque as pessoas têm facilidade de esquecer os benefícios que Deus já fez na vida delas. Quando eles estavam discutindo ali, ô Pedro, você trouxe pão? Ah, eu não. Eu falei pro João trazer. Ô João, mas você não trouxe pão? Não, Tomé que era para trazer. Ô Tomé, e o pão? Aí ficou aquela confusãozinha ali, e Jesus só olhando para eles. Eu imagino Jesus olhando para um e para outro. Porque Jesus disse, olha só, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Do que Jesus estava falando, pastor, se não era de pão? O que é fermento? Vamos lá, primeiramente, o que é fermento hoje? Fermento hoje é um produto que você põe na massa, né? Que ele faz levedar a massa. Ele faz a massa crescer, incha, né? A massa. E eu costumo sempre dizer, pastor Iracema, que crescimento é diferente de inchaço. Verdade. Tem igreja que cresce, mas tem igreja que incha. Verdade. A igreja não é um corpo? Verdade. Corpo de Cristo? Amém. Quando o seu corpo está crescendo, é saúde. Mas quando ele está inchando, é enfermidade. Verdade. Então, quando algo está crescendo, é desenvolvimento, né? Mas quando ele está inchando, tem alguma coisa errada. Deus não quer que a sua vida venha inchar. Deus quer que a sua vida venha crescer. Amém. Então o fermento, ele faz inchar, né? Verdade. O que Jesus estava falando, o que então é o fermento? Hoje o fermento é um pó, né? Ou
produto que você põe ali na massa, mas nessa época aqui, o fermento, ele era feito a partir de uma massa velha. Se pegava um pouco da massa velha, do outro pão que foi feito, uma massa envelhecida, e quando se colocava essa massa velha, um pouquinho dela na massa nova, então se fazia fermentação. Então quando Jesus fala para eles, toma cuidado, acautelai-vos do fermento de Herodes e dos fariseus, Jesus estava falando da hipocrisia. Verdade. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com aquilo que é de Herodes, porque Herodes era um hipócrita. Herodes era tão hipócrita que quando Jesus nasceu e que aqueles reis vieram visitar Jesus e que passaram por eles, passaram por Herodes, então Herodes disse, ó, me diz onde, depois vocês vão lá e se informam onde é, e me passa aqui e me diz onde é para que eu vá adorar também. Fariseu, né? Mentiroso. Aquilo era um hipócrita, porque ele queria também, certa feita, ele ficou muito alegre de estar perto de Jesus, porque ele queria que Jesus fizesse um sinal para ele, e Jesus não fez. Hipócrita. Porque tem muita gente que é hipócrita. O que é o hipócrita? É aquele que diz uma coisa e faz outra. É aquela pessoa que ela fala uma coisa com a sua boca, mas na prática é totalmente contrário. Então quando Jesus falou aqui, ó, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, ele estava dizendo, toma cuidado para vocês não ficarem assim. Verdade. Sendo uma pessoa que com a boca diz uma coisa, mas na prática é outra. Verdade. E o crente não pode ser assim, porque está escrito que o que sair da nossa boca tem que ser sim, sim ou não. Não pode ser uma hipocrisia. Eu não posso ser hipócrita de pregar uma coisa para você aqui e viver outra. Verdade. Então olha isso aqui, ó. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. Eles tentaram justificar o erro deles. Mestre, a discussão aqui é porque a gente não tem pão. Só tem um pão aí no barco. E com aquele pão que tinha no barco, Jesus vai lembrar eles de uma coisinha. Eles eram 12, viu? Verdade. E olha isso aqui, ó. Jesus percebendo, lhes perguntou. Jesus fez uma pergunta. Por que discorreis sobre o não ter pão? Por que vocês estão discutindo que não tem pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Eu queria chegar nesse ponto aqui. O coração endurecido, pastor Iracema, faz a pessoa se esquecer que de outra vez, numa situação parecida, Deus deu livramento. Verdade. Que de outras vezes, situações parecidas com a que ela está enfrentando no momento, Deus deu escape. Verdade. Deus mandou a provisão. Mas a mente humana, de muita gente ingrata, ela se esquece do que Deus já fez lá atrás, na vida dela. Essa palavra chegou até você para você se lembrar Amém. de coisas que o Senhor já fez quando você clamou. Verdade. Então por que você está chorando, me engano? Verdade. Então por que vocês estão discutindo por causa da falta do pão, né? Vamos dizer assim. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus falou o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Clame pelo pão de cada dia. Amém. Porque a oração do Pai Nosso, ela ensina isso. A gente a clamar, né? Pelo pão de cada dia, o pão diário. O pão de ontem virou fermento, minha filha. O pão de ontem, quando você coloca ele na tua vida hoje, né? É como se fosse o fermento. Tem gente vivendo do fermento, né? Tem gente vivendo do passado. Tem gente se lembrando, quando Deus me abençoava. Ué, mas ele é o mesmo, ele não mudou não. Então quem mudou, pastor? Será que a bênção mudou? Não. O abençoador mudou? Não. Então se alguma coisa mudou nisso tudo, pode ser você. Verdade. Será que a sua fé continua mesmo? Será que você ora como orava antes? Será que você crê como você cria antes? Verdade. Será que você busca Deus como buscava antes? Verdade, Deus. Se a resposta é não, então vai ter uma alteração aí nas Verdade. respostas. Verdade. Né? Verdade. É claro que vai ter uma diferença. Porque com o tempo que as pessoas servem a Deus direito, né? Com fidelidade, com gratidão, com perseverança, o resultado é um. Mas quando ela faz como filho pródigo, né, pastora? Verdade. O filho pródigo, na casa do pai ele faltava alguma coisa? Não. Na casa do pai, né? Faltava nada. Mas e quando ele foi para uma terra distante? Se afastou da casa do pai? Como é que ficou lá? Perdeu tudo. A Bíblia diz que ele perdeu tudo.
e veio a passar necessidade. Arrumaram um trabalho para ele, cuidar de porcos. E lá no meio da lama, da lavagem dos porcos, a Bíblia diz que ele viu os porcos comendo. E que ele sentiu vontade de comer o que os porcos comiam. E nessa hora ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele se lembra. Estou falando disso aqui. Ele se lembra. Amém. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço necessidade? Ele se lembrou que na casa do pai não faltava nada. Verdade. Ele se lembrou que o pão na casa do pai dele não faltava. Verdade. Quando se está na casa do pai, pode ter luta, pode ter prova, mas Verdade. o pão vai ter. Glória a Deus. Então, verdade. ele disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei diante dos céus e diante de ti. Verdade. Me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que em seguida, e levantando-se, foi para o seu pai. Amém. Desde que eu de uma mensagem eu fui para outra, né? Se você percebeu, mas ainda estou falando de pão. Verdade. Ainda estou falando do esquecimento que as pessoas têm de que quando você está na casa do Pai, na presença de Deus, não falta. E Jesus está lembrando, esclarecendo, né? Refrescando a memória deles, que tem gente que tem a memória curta. E Jesus está refrescando a memória. Vocês esqueceram? Olha só. Ainda não consideraste? Tendes o coração endurecido? Toma cuidado para você não endurecer o seu coração e ficar incrédulo. E aí, olha só. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Vocês esqueceram, é? Vocês têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem? Parece até que Jesus está falando das imagens. Que ele falou, a palavra fala sobre tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Verdade. Estátua, né? Então, olha só. De quando partiu 5 pães para 5.000? Vocês são em quantos aqui agora? 12, mestre. Quantos pães tem aqui? 1, mestre. E vocês esqueceram que tinha mais de 5.000 pessoas e eu multipliquei aquilo tudo para eles? E agora vocês estão choramingando porque só tem um pão? E olha só. E quantos cestos cheios de pedaços recolhesse? Responderam eles 12. Sabe por que eles responderam? 12. Se lembraram. Às vezes você está precisando ser lembrado. Amém. Porque você é esquecido. Verdade. A Bíblia diz para a gente não ser ouvinte esquecido. Verdade. Então olha isso aqui, ó. Sabe o que faz a gente esquecer das coisas de Deus? É falta de prática. Verdade. Tudo que você não pratica, você acaba esquecendo. Mas tudo que você está praticando, você se lembra. Não tem como você esquecer de algo que você pratica. Então um grande sinal que não está praticando é porque, não, aliás, que não está se lembrando, é que não está praticando. Então olha isso aqui, ó. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Eles lembraram de novo, é mesmo, foi 7, Senhor. E aí Jesus disse, ó, não compreendeis ainda? O que falta para vocês compreender? Jesus estava dizendo. Olha que alguém mais paciente com Jesus, impossível. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que já existiu na terra. Mas mais manso e mais paciente do que Jesus ele não era, não. Porque o 12 camarada complicado, viu? Que Jesus arrumou. Verdade. Mas é esse mesmo que Jesus escolhe. Verdade. Tá vendo até um pregador falando que Jesus, quando ele escolhe, chama esses homens, não chamou nenhum que prestasse. Talvez você fique achando estranho o que eu estou falando aqui, né? Porque algumas pessoas santificaram tanto que fizeram até imagem, né? São Pedro, São Benedito, São Antônio, São João, né? Mas só que tem uma coisa. Esses homens, quando Jesus chamou, eram as pessoas mais atribuladas, possivelmente falando. O Pedro, ignorante. Pedro, e mesmo depois de estar andando com Cristo, Pedro andava com a peixeira, viu? Que, pastor? Pedro andava com a peixeira do lado. Ele não era pescador? Pescador anda com peixeira. Então Pedro andava ali com a espada. No dia que Jesus foi pego lá no monte, Pedro puxou da espada e arrancou a orelha de um soldado. Eu já ouvi até pregador falando que Pedro era segurança de Jesus. Como se Jesus precisasse
de um homem com a espada como segurança. Misericórdia. Então Jesus falou, Pedro, embainha a tua espada, guarda essa arma, Pedro. Pedro andando com Jesus há 3 anos e meio, andava armado. Jesus uma vez falou para Pedro que ele não era convertido. Sabe o que eu acho incrível, assim? Que tem gente que é mentirosa, tem gente que é falsa, que não serve a Deus direito. E se você falar para ela que ela não é convertida, ela espinha. Verdade. Ela te agride até. Não, eu sou convertida. Pedro estava andando com Cristo, pessoalmente. E Jesus sabe o que falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, você fortalece seus irmãos. O que Jesus quis dizer quando você se converter? É que Pedro não era convertido. E o que Jesus quis dizer? Fortalece teus irmãos. Quando você se converter, seja exemplo, Pedro, para seus irmãos. Que Pedro não era convertido, não. Sabe quando é que Pedro vai se converter? Depois que Jesus morre, ressuscita, aparece para ele e diz, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Quando ele passa a fazer o que Jesus mandou, de verdade, e ele cria coragem, numa pregação só dele, ele ganha mais de 1000 pessoas. Então, aí é o Pedro convertido. Porque o Pedro que não é convertido, ele carrega espada. Né? Ele é ignorante, ele é bruto. Tomé, o que você me diz, Tomé? Quando todo mundo falava, nós vamos que vai dar certo, Tomé falava, duvido. Acredito não. Era o duvidoso. E o que falar de Mateus? Colhedor de impostos, que tirava dos próprios irmãos para entregar para Romano. Colhedor de impostos fazia isso. E Judas, hein? Que carregava a bolsa. Que de vez em quando, ó, enfiava a mão na sacola, né? Então os homens que Jesus chamou para andar com ele eram os mais complicados possivelmente falando. Porém, é esses aí mesmo que Deus vai usar. Amém. É esses aí que Jesus vai falar para eles, assim, vou enviar vocês de 2 em 2. Em meu nome vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios e vão pregar a palavra. Amém. E eles foram. E quando eles voltam, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que eles voltaram alegres, dizendo assim, mestre, se eu precisar ver, Jesus, os próprios demônios se submetem quando a gente fala no teu nome. E Jesus olha para eles, aquela alegria deles, e Jesus é como se jogasse um balde d'água neles. Diz assim, ó, menos. Não se alegre por isso, porque os demônios te obedecem. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que a nossa alegria... É claro que a gente fica alegre, né? Quando a gente ora por uma pessoa que ela é liberta de um demônio, que a gente vê o espírito sair da vida dela e a vida dela muda, a gente fica alegre. Isso traz alegria. Mas o que mais tem que trazer alegria no nosso coração é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E sabe por que Jesus falou isso? Porque muitos naquele dia vão dizer, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome, mas vocês vão ouvir dele, sabe o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí voltamos exatamente no mesmo ponto. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí do que o senhor está falando, pastor? Da hipocrisia. Da pessoa pregar uma coisa e viver outra. Hipócrita. E não é disso que Jesus está falando aqui? Acautelai-vos do fermento do Herodes. É hipocrisia. Então muitos hipócritas vão expulsar demônio. Muitos hipócritas vão orar pela vida dos outros. Vão pregar e vão sapatear e vão fazer muita coisa. Mas depois ele vai estar espancando a esposa, né? Depois ele vai fazer um monte de besteira, né? Hipocrisia. Dentro de casa. Não é nada daquilo que é na igreja. Isso é hipocrisia. E Jesus advertiu, acautelai-vos desse fermento. Cuidado para esse fermento não se alastrar na sua vida. Amém. Então essa palavra é para mim, é para você, é para pastor, é para obreiro, é para membro, é para quem... Essa palavra é para quem chegou ela. Amém. Se chegou até você, era para você. Verdade. Então nesse momento eu quero orar. E quando orardes, o que Jesus falou? Não seja como os hipócritas. Como que gostam de orar de pé nas praças. O que ele quis dizer com isso? É pecado orar de pé nas praças? Não. É a intenção por trás disso. Já orou na praça? Já fez culto na praça? É bom? Isso não é hipocrisia não, orar nas praças? Não. Então por que Jesus falou, quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas praças, mas qual que é a intenção deles? É ser visto, é ser aplaudido, Verdade. é ser elogiado.
se tem uma coisa que eu aprendi a tomar cuidado é com elogio. Que com a crítica a gente recebe bordoada de tudo que é lado, né? E a gente vai dando glória a Deus. Às vezes a crítica é mais sincera do que o elogio, viu? Verdade mesmo. Muitas das vezes a crítica vai ser muito mais sincera do que o elogio, porque muitas das vezes a crítica vai fazer você reconhecer onde está errando. Mas o elogio pode ser falso. Alguém pode estar aplaudindo e você pode estar se achando. E aí a casa cai. Nós vamos orar nesse momento aqui. Meu Deus e meu Pai, Em nome de Jesus. ministrando aqui essa palavra, entendendo essa palavra, que ela vai muito mais além do que aquilo que nós conseguimos entender nesse momento. Eu quero te pedir, meu Deus, que onde chegou essa palavra, a pessoa que recebeu possa receber com alegria Em nome de e Jesus. possa tomar certas providências na vida dela, porque quando o Senhor falou com os discípulos, era para eles tomar cuidado Verdade. com o fermento, Sim, meu Deus. porque o fermento ele faz inchar, Verdade. não faz crescer, mas faz inchar. E quando ele diz acautelai-vos do fermento de Herodes, era para tomar cuidado com a hipocrisia. Sim, meu Pai. Meu Deus, nessa breve oração que eu faço aqui, Sim, meu Deus. livra esta pessoa, Pai, Em nome desse de fermento Jesus. e que ela possa, ela mesma, Verdade. tomar cuidado, Senhor, Em nome de Jesus. para não deixar a hipocrisia Verdade. tornar ela um fariseu, Verdade. uma pessoa que fala uma coisa e vive outra. Sim, meu Deus. Meu Deus, que essa palavra chegue ao coração dela Em nome e de que ela Jesus. possa tomar as devidas providências Glória a Deus. que essa palavra está exigindo. Amém. Assim eu entrego essa vida nas tuas mãos e declaro essas vidas abençoadas para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? As providências, cada um sabe qual que tem que ser tomada, né? E se você perceber, olha, pastor, realmente eu tenho que me consertar nisso, porque eu tenho falado uma coisa e não tenho conseguido viver. Ela está me avisando aqui que vai passar um veículo aqui de novo. É que qualquer dia a gente vai chamar ele para orar com a gente aqui. Daqui a pouco eu vou deixar ele passar para você ver que é uma benção. A gente está gravando aqui. Aí de vez em quando ele passa aqui e vai lá e busca água. E aí ele está passando aí. Ele fez amizade com a gente já. Que Deus abençoe. Eu estender a mão para ele e vou abençoar a vida dele. Deus abençoe, meu irmão. Deus seja com ele. Glória a Deus. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus.